Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama. Vamos para mais um giro de notícias, primeira edição dessa quinta-feira, pra gente atualizar tudo aqui sobre o nosso gigante da colina. Vasco ontem venceu 3-0 pela Copa Sul-Americana, avançou para os playoffs e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o possível adversário. A gente vai conhecer hoje o adversário do Vasco, mas aqui vamos falar das possibilidades, tá? O Vasco bem provavelmente vai pegar o Independiente Medellín da Colômbia, mas o Vasco pode pegar também o Sporting Cristal ou até mesmo o Boca Juniors, tá? Tem essa possibilidade remota, mas tem. Pode ser o Nacional do Uruguai também, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também sobre Renato Gaúcho e Brenner, muito criticado aí pelos torcedores do Vasco, mas Léo Jardim ontem saiu em defesa, né, de Renato e também de Brenner. A gente fala sobre isso. A gente fala também sobre uma atualização da CBF, né, que bateu o martelo em relação ao jogo do Vasco de domingo contra o Atlético Mineiro. Tinha uma dúvida em relação ao horário e falaremos também aqui sobre como o nosso rival aqui da Gávea, né, como é favorecido, né? E, cara, é inacreditável. O jogador do Palmeiras, o Paulinho, ex-Vasco, teve que se explicar no STJD por conta de uma comemoração contra o Flamengo. É impressionante, né? Depois da vinheta a gente fala sobre tudo isso. Rodou a vinheta agora. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos naquele pique direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama daquele jeito que você gosta. O Vasco avançou para os playoffs da Copa Sul-Americana no momento que o sol vem exatamente aqui iluminar o nosso vídeo. Bom, o Vasco se classificou para os playoffs da Copa Sul-Americana e vai conhecer hoje o seu adversário. E aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre as possibilidades que o Vasco tem de enfrentar aí, de enfrentamento, né, na Copa Sul-Americana. Tive que fechar a cortina aqui porque não tava conseguindo nem ler a pauta aqui, né, o sol tava batendo na minha cara. Bom, a partida hoje entre Cerro Porteño e Sporting Cristal vai definir o adversário do Vasco nos playoffs da Copa Sul-Americana. E as possibilidades são as seguintes: se o Cerro Porteño vencer hoje o Sporting Cristal, o Vasco vai enfrentar o Independiente Medellín da Colômbia. E olha só, o Independiente Medellín está suspenso pela Conmebol, não pode receber público. Então, o jogo lá na Colômbia seria com os portões fechados. Se a partida entre Cerro Porteño e Sporting Cristal terminar empatada, o Vasco enfrenta o próprio Sporting Cristal, que briga ainda por uma vaga com o Palmeiras, né? Mas o Palmeiras deve vencer hoje e se classificar. Se a partida entre Cerro Porteño e Sporting Cristal terminar com uma vitória do Sporting Cristal, o Vasco vai enfrentar o Nacional do Uruguai, que é o terceiro colocado do grupo que se classificou, Coquimbo Unido e Tolima da Colômbia. Então, vamos lá. Vitória do Cerro, o Vasco enfrenta o Independiente Medellín. Empate, o Vasco enfrenta o próprio Sporting Cristal. E vitória do Sporting Cristal, o Vasco enfrenta o Nacional do Uruguai. Existem também dois cenários hipotéticos muito improváveis de acontecer, porém, como é futebol, né, a gente precisa também falar das possibilidades. O Vasco ainda pode enfrentar o Boca Juniors. Caso o Boca Juniors sofra uma goleada hoje na Bombonera e o Sporting Cristal vença o seu jogo contra o Cerro Porteño. Assim como o Vasco também pode enfrentar o Palmeiras. Caso o Palmeiras perca hoje, né, numa diferença de 4 gols, Palmeiras goleado em casa e o Sporting Cristal também vença o Cerro Porteño. Então, enfim, para pegar Boca e Palmeiras, uma possibilidade muito, muito difícil. Os mais prováveis são Independiente Medellín, Sporting Cristal ou Nacional do Uruguai. Esse, né, o futuro do Vasco na Copa Sul-Americana. Falando em Copa Sul-Americana, a vitória do Vasco ontem serviu para dar um pouco mais de tranquilidade, né, para o treinador Renato Gaúcho, que vinha sendo muito pressionado pelo torcedor vascaíno, mas foi muito ruim para Brenner, né? Brenner teve a oportunidade de marcar um gol de pênalti, desperdiçou a cobrança e a pressão em cima dele ficou ainda maior. O Léo Jardim ontem concedeu uma entrevista na zona mista e questionado ali sobre o ambiente interno, né, no Vasco,
após a pressão sobre Renato Gaúcho, né? Sobretudo depois da ausência do treinador na entrevista coletiva contra o Bragantino, o Léo Jardim garantiu que o técnico é muito querido, tem o respaldo do elenco e dividiu ali a responsabilidade pelos resultados. Abre aspas aqui para o Léo Jardim. Em relação ao Renato, a gente está fechado com ele. A gente tem responsabilidade nos resultados também. E acho que hoje foi uma resposta muito positiva do grupo. Eu acho que é seguir nesse caminho, continuar trabalhando, continuar com os pés no chão, para que domingo a gente consiga fazer um grande jogo e consiga a vitória. Fecha aspas. E o Léo Jardim também saiu em defesa do Brenner. Abre aspas. O Brenner é um cara que todo mundo gosta. É um cara muito querido por todos. E a gente sabe que as coisas vão melhorar para ele. Ele tem que continuar trabalhando. A gente passa confiança pro jogador. O Renato também faz questão de passar essa confiança. Fecha aspas. A situação do Brenner realmente ficou muito complicada, né? Depois de ontem, mas é claro, a gente sempre torce para que o jogador consiga se recuperar. Acho improvável, não acho que o Brenner tem que ficar um pouquinho mais, enfim, mais resguardado. Acho que, por exemplo, colocar ele no jogo contra o Atlético Mineiro é pior, deixa ele aí resguardado, no pós-Copa tentar recuperar. No momento, né, a situação muito difícil aí pro Brenner. Falando desse jogo de domingo, a CBF bateu o martelo, tá? O jogo tá mantido para 4 horas da tarde. Existia a possibilidade desse jogo acontecer 11 horas da manhã, porque 6h30 aqui no Rio de Janeiro tem amistoso da seleção brasileira, né? Brasil e Panamá no Maracanã. Maracanã em São Januário é pertinho, então tinha a possibilidade do jogo mudar de horário, mas o jogo está mantido para as 4 horas. Dentre os principais motivos estão ali o estatuto do torcedor, né? Que não permite que a mudança aconteça assim em cima da hora. Então, o jogo está mantido para o horário de 4 horas da tarde. Inclusive, ingressos esgotados para Vasco e Atlético Mineiro. O torcedor do Vasco que protestou, né, contra o Barracas e não foi ninguém nesse jogo contra o Atlético. O Caldeirão vai ferver, ingressos esgotados. Para encerrar esse vídeo aqui, meu amigo, vou colocar o que aconteceu hoje no SJD. O Paulinho, atacante ex-Vasco, que fez gol contra o Flamengo no último domingo no Maracanã, teve que explicar por que comemorou, fazendo um gesto ali de torcida organizada, que você conhece, é o mesmo gesto da torcida do Vasco. O Paulinho teve que, no SJD, explicar a comemoração. É impressionante. Passando aqui primeiramente para cumprimentar a 4ª Comissão Disciplinar, presidente Dr. Sálvio, relator Dr. Gustavo. Primeiro dizer da minha ausência, que estou concentrado para o jogo do Palmeiras na Libertadores, né, e infelizmente não pude estar presente na audiência. Venho aqui explicar, né, de uma forma bem clara, bem específica, sobre o que aconteceu no jogo contra o Flamengo. Dando uma breve resumida, foi o jogo onde eu voltei a marcar um gol, depois de quase um ano sem poder jogar, né, depois de um longo período, né, muito difícil, na minha cidade natal, um momento muito marcante para mim, com a minha família presente no estádio, alguns na torcida, outros no camarote. E ali, quando eu marquei o gol, eu comemorei, né, da forma que eu achei boa naquele momento, por conta de tudo que envolvia, né, a minha volta a marcar. E eu fiz um gesto para a torcida do Palmeiras, que para quem não conhece, é um gesto da união das torcidas dos 3 clubes que eu joguei, né, tanto o Vasco quanto o Atlético Mineiro e quanto o Palmeiras. E deixar claro que não teve provocação alguma a torcida do Flamengo. Na verdade, não tinha nada a ver com a torcida do Flamengo, aquela comemoração, aquele gesto, especificamente mostrando toda a história que eu tenho, né, com essa parceria, né, com esses 3 clubes. Mas claro que naquele específico momento com a torcida do Palmeiras, que é o clube que eu defendo hoje. E é importante deixar claro que não foi de forma alguma para provocar a torcida do Flamengo ou provocar ou incitar a violência na partida, né? E é isso. Acho que é mais que importante deixar isso bem claro para que todos possam entender, né, e ter o conhecimento do que realmente significa aquele gesto, né, que eu fiz, que
é referente à união das torcidas dos 3 clubes que eu joguei. Quero agradecer a oportunidade de eu estar aqui para... Cara, eu não gosto de falar muito sobre a STJD, porque eu tenho até medo deles me processarem, né? Mas assim, é complicado, né? Parece que estão sempre querendo um motivo para aparecer, né? E assim, é impressionante também a proteção que eles têm em relação ao Flamengo, né? Pô, o jogador tem que ir no STJD explicar por que comemorou de forma tal, só porque é contra o Flamengo, né? Se a torcida do Flamengo ficou chateadinha, eles vão lá defender. Se o Flamengo ficou magoadinho, eles vão lá pedir explicação. Me poupe também, hein? Me poupe. Vou ficando por aqui, um abraço, saudações, até a próxima. Fui!